agradeço pelo convite. É um grande prazer, é uma honra de falar aqui na Areti, mesmo à distância, de poder compartilhar um pouco minha experiência dos últimos 10 anos e os resultados da minha pesquisa sobre a migração grega para o Brasil no período depois da Segunda Guerra Mundial. A Grécia tem uma longa tradição de migração. Durante os maciços fluxos ultramarinos do período 1890 até 1920, cerca de meio milhão de gregos emigraram para as Américas, sendo os Estados Unidos em grande parte o seu principal destino. No período pós-Segunda Guerra Mundial, a Grécia tornou-se novamente uma importante fonte de mão de obra migrante para os países anfitriões ultramarinos e da Europa Ocidental. Muitos fatores contribuíram para esses fluxos de imigração. Déficits crônicos em sua balança de pagamentos, falta de reservas cambiais, padrões de vida precários, baixa produtividade no setor primário, alto desemprego, bem como migração em cadeia e fatores culturais. A guerra civil, entre o governo de direita e o exército democrático de esquerda, terminou em 1949 com a derrota dos comunistas. A vitória das forças governamentais, alcançada com a ajuda dos Estados Unidos, que suplantaram as antigas grandes potências da Europa como patrono da Grécia, resultou na Grécia sendo ligado ao bloco ocidental. Para os Estados Unidos, mesmo após a derrota das forças comunistas, o país continuou a ser considerado como ameaçado pelos soviéticos e seus satélites balcânicos. Esta ameaça, juntamente com a importância atribuída à localização estratégica da Grécia, levou os Estados Unidos a enviarem quantidades maciças de ajuda, já que a reconstrução do país se tornou uma alta prioridade no início da Guerra Fria. A ajuda americana, de todos os tipos, atingiu em meio 6,6% do PIB anual da Grécia nos anos 1948 a 1956. Depois de contribuir decisivamente para a vitória militar do governo grego sobre os comunistas e para a recuperação econômica do país, os Estados Unidos, por meio dos seus funcionários na Grécia, ganharam poder estendido em muitos assuntos internos. Os legisladores gregos tiveram que ter suas políticas aprovadas pelos Estados Unidos antes que pudessem ser implementadas, enquanto as autoridades estadunidenses também ditaram reformas. Apesar do influxo de ajuda financeira americana do Plano Marshall e vários programas de estabilização, as dificuldades econômicas e o alto desemprego persistiram no período de pós-guerra. Com o fim da Guerra Civil, em 1949, mais de 50 mil refugiados políticos partiram para os países do bloco comunista. Milhares de gregos esquerdistas foram encarcerados ou exilados em ilhas desertas, enquanto mais de 700 mil camponeses deslocados internamente tornaram-se dependentes em programas de ajuda de organizações governamentais e internacionais. Eram números elevados para um país com uma população de cerca de 7 milhões de habitantes. Simultaneamente, a Grécia teve que lidar com um problema significativo de refugiados. O fluxo de refugiados de origem étnica grega ou estrangeira de estados comunistas ao norte não só aumentou o estado existente de desemprego e pobreza, mas também revigorou os temores de infiltração comunista no contexto da Guerra Fria. Os dados sobre o número de refugiados na Grécia eram incoerentes, mas os números publicados no exterior estimam que havia cerca de 22 mil refugiados estrangeiros na Grécia em 1953, enquanto a população de refugiados gregos chegava a um total de 12 mil, sendo o maior grupo de 5 mil membros da minoria grega da Albânia, que fugiu desse país vizinho depois de 1944. Além disso, mesmo em meados da década de 1950, havia mais de 1 milhão
de pessoas desempregadas, sendo quase 27% da população ativa, ou pessoas que trabalhavam apenas alguns dias por mês, dentro de uma força de trabalho de pouco menos de 4 milhões. O Estado estimou que 180 mil pessoas vivendo em áreas urbanas, outras 800 mil engajadas na agricultura e cerca de 100 mil nas profissões liberais estavam desempregadas ou subempregadas. Muitos viviam com menos de $5 por mês. De acordo com a pesquisa, desemprego, subemprego, oportunidades de trabalho limitadas e rendas baixas e desigualmente distribuídas entre setores, regiões e classes foram os traços predominantes na maior parte do período de pós-guerra. A missão da Organização Internacional de Trabalho na Grécia, já em 1948, defendia a ideia de que a imigração poderia contribuir para a estabilização da economia grega. Em 1953, conselheiros da Agência de Segurança Mútua na Grécia sugeriram que o governo deveria tomar medidas para encorajar a migração organizada no exterior. Nesse contexto, o governo privilegiou a emigração para melhorar e estabilizar as condições econômicas e prevenir a instabilidade social. A imigração de desempregados e subempregados também foi promovida porque as remessas enviadas pelos migrantes constituíam uma parte importante da entrada de divisas. Em geral, a imigração grega do período de pós-guerra fez parte de um êxodo rural mais amplo dos países mediterrâneos para os países transoceânicos e europeus como setor secundário forte. Além do desemprego extenso e do sentimento de insegurança causada pela precariedade e instabilidade de renda, as populações rurais foram inicialmente levadas para as cidades gregas por causa da falta de oportunidade de educação, transporte e comunicações deficientes, moradia e saúde de baixa qualidade, bem como opressão política. Para muitos desses migrantes internos, a imigração para o exterior constituía uma estratégia familiar, bem como a única alternativa viável, uma vez que as áreas urbanas não podiam absorver essa população excedente sem qualquer planejamento do Estado. No período entre 1946 a 1970, cerca de 1 milhão de gregos emigraram. Destes, 400 mil mudaram-se para destinos ultramarinos, principalmente Austrália, Canadá e Estados Unidos. Na década de 1950, o Estado grego, como membro do Comitê Intergovernamental para a Imigração Europeia, CIME, tentou estimular a imigração organizada para a Austrália e o Canadá, mas também visualizou os países da América do Sul como destinos potenciais. Os países da América do Sul não eram desconhecidos do povo grego como países anfitriões, mas até o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil havia atraído relativamente poucos imigrantes da Grécia. Depois da independência do Brasil, alguns empresários gregos, a maioria ligados com a rede comercial da família Aralis, instalaram-se no país. Temistocles Petrokokino, representante da Casa Halley no Rio de Janeiro, chegou primeiro. Depois, João Batista Calogeiras, que chegou no Brasil em 1841, também como representante da Casa Halley. Ele fundou o Colégio Ateneu Fluminense, era professor de História e Geografia no Colégio Pedro II e serviu como primeiro oficial de gabinete no Ministério de Negócios Estrangeiros. Michael Calogeiras, casado com Julia Arali, era também representante da Casa Halley. João Pandia Calogeiras, neto de João Batista, era deputado de Minas Gerais e serviu como ministro nos governos de Venceslau Braz e Epitácio Pessoa. Otton Leonardos era representante do English Bank, cônsul-geral da Grécia no Rio de Janeiro, fundador do Lloyd brasileiro e organizou a primeira exposição de produtos brasileiros em Atenas, no final do século XIX. Vera Giannakopoulos, sobrinha do Pandia Calogeiras, era soprano professora de canto. Então, estamos falando mais de uma grande família de gregos que teve uma influência importante na cultura, na economia e na política do Brasil no final do século XIX. A migração maciça começou só no final do século XIX.
Uma comunidade grega foi fundada na ilha de Florianópolis já em 1883. Nas primeiras décadas do século XX, alguns gregos foram atraídos pelas possibilidades da região amazônica e, após o fim da Guerra Greco-Turca, em 1922, refugiados da Ásia Menor instalaram-se principalmente em São Paulo. Entre 1908 e 1926, 1.300 gregos chegaram no Porto de Santos, dos quais 1.000, em torno de 74%, foram classificados como trabalhadores artesãos ou de profissões diversas, e os restantes, 350, como agricultores. Já no período entre guerras, enquanto a maioria dos principais países receptores adotavam políticas migratórias restritivas para limitar a entrada de imigrantes do leste e do sul da Europa, a América do Sul aparecia nos fóruns internacionais como um continente que poderia absorver o excedente populacional do velho mundo, mão de obra que poderia contribuir também para o seu desenvolvimento. De 1927 a 1930, entraram 890 gregos no Brasil. Após o final da Segunda Guerra Mundial, a Organização Internacional de Refugiados introduziu um sistema global de transferência de população com base humanitária, para aliviar os países da Europa Ocidental do fardo das pessoas deslocadas, evitar a agitação econômica, social e política da presença contínua daqueles que eram considerados pessoas ociosas. Esse período marcou uma virada quando o velho lema espaços abertos para a colonização deu lugar à ideia de um sistema aberto para a migração regulada, e assim pavimentou o caminho para uma gestão centralizada de imigração internacional. No início dos anos 1950, a gestão da migração internacional tornou-se institucionalizada. Em fevereiro de 1952, o Comitê Intergovernamental Provisório para o Movimento de Imigrantes da Europa, PICME, renomeado depois de alguns meses Comitê Intergovernamental para a Migração Europeia, recebeu a responsabilidade de transferir refugiados e pessoas deslocadas, bem como pessoas que queriam emigrar da Europa. Com a criação do CIME, o anexo Migração-Desenvolvimento foi destacado como uma questão política-chave com um objetivo mais amplo. A nova organização tinha o duplo objetivo de aliviar a Europa de seu excedente populacional e contribuir, por meio do influxo de mão de obra, no desenvolvimento dos países da periferia. Marcou, assim, um passo no esforço de integração das economias de centro e periferia do mundo ocidental. O CIME teve que ajudar os países remetentes com exames de saúde, cursos vocacionais e treinamento de idiomas, agilização dos procedimentos antes e depois da viagem, serviços de informação, orientação, etc. Além da assistência operacional e financeira mencionada que o CIME ofereceu aos países remetentes, o Comitê considerou a organização de serviços de integração e colocação no mercado de trabalho dos países receptores. Ao CIME, foi atribuída a tarefa de regular os fluxos migratórios exclusivamente da Europa para os países ultramarinos. Assim, as populações europeias, tanto refugiados como migrantes, formam o alvo exclusivo de suas atividades operacionais na década de 1950. Na verdade, o caráter exclusivamente europeu das políticas de reassentamento das organizações internacionais de pós-guerra já havia sido decidido nas discussões que levaram à criação da Organização Internacional de Refugiados. O novo elemento foi que, ao lado do medo de desestabilização pelo influxo de refugiados, o CIME também foi chamado a fornecer soluções para as preocupações sobre o excesso de mão de obra em vários países da Europa Ocidental. Na emergente era da Guerra Fria, a superpopulação europeia, intimamente ligada ao temor de que a pobreza facilitasse a disseminação do comunismo, era visto como uma ameaça para a reconstrução, integração econômica, estabilidade política e segurança da Europa. O CIME assumiu assim a tarefa
de redistribuir o excesso de população europeia, tanto refugiados como trabalhadores desempregados, para o exterior, seguindo os mesmos canais de migração internacional que a Organização Internacional dos Refugiados já havia aberto. No contexto do início da Guerra Fria, os Estados Unidos, maior apoiador financeiro e político da organização, criaram o CIME, entre outras instituições, com o objetivo de impedir o avanço do comunismo, principalmente na Europa Ocidental, mas também na América do Sul, e para fortalecer seus aliados ocidentais em regiões geoestratégicas que faziam fronteira com estados comunistas. Os Estados Unidos apoiaram o aumento da emigração europeia para o exterior, financeiramente, legislativamente e diplomaticamente. Esses movimentos foram facilitados pela implementação de leis de emergências votadas pelo Congresso dos Estados Unidos, como a Lei para o Apoio aos Refugiados e o Programa para Escapados, permitindo o estabelecimento de um número limitado de europeus nos Estados Unidos. Todavia, Washington encorajou principalmente outros países de recebimento no mundo ocidental para aumentar a entrada de imigrantes. O CIME foi solicitado a direcionar refugiados europeus e trabalhadores desempregados ao exterior e distribuí-los de acordo com as necessidades da população e demandas de trabalho de dois grupos básicos de países receptores: a comunidade britânica e os países latino-americanos. Esses dois grupos de estados receptores tinham poder de barganha desigual nos mecanismos de tomada de decisão do comitê, dependendo de sua força política e econômica e de sua contribuição financeira para o orçamento do CIME. O envolvimento do comitê em esferas consideradas pertencentes aos assuntos internos dos estados também diferiu. Embora todos os países membros do CIME pertencessem ao mundo livre, foi extremamente difícil formar uma organização coesa e garantir altos níveis de imigração de etnias europeias desigualmente desejadas, ao mesmo tempo que coordenava movimentos para destinos com desempenhos econômicos e necessidades de trabalho altamente divergentes. O CIME, como organismo multilateral, tinha que atender às necessidades migratórias específicas de todos os seus Estados-membros, acomodando os interesses, objetivos e políticas conflitantes dos Estados remetentes e destinatários. A maioria dos países emissores pressionou por um aumento de taxas de imigrantes, enquanto todos os países receptores defenderam seu direito soberano de determinar o número de ingressos e controlar os padrões de admissão. Eles queriam definir suas próprias regras, não apenas no que diz respeito à quantidade de imigrantes, mas também quanto à etnia destes e categorias elegíveis de acordo com sua legislação, suas demandas do mercado de trabalho e as reações da opinião pública nacional. Assim, a política de quem recebe quem criou tensões entre os Estados-membros do CIME. Nesse contexto, os países emissores, muitos dos quais se encontravam em posição bastante desfavorecida para formular uma política de imigração nos seus próprios termos, por vezes lucraram, a certo ponto, com a competição entre os países receptores e certamente aproveitaram do financiamento dos Estados Unidos para o transporte de trabalhadores. Como consenso ideológico e político com os princípios do mundo livre era uma pré-condição para a participação no CIME, e como o brilho cultural dos Estados Unidos no mundo ocidental cresceu rapidamente, os governos dos Estados-membros mais pobres e mais fracos do comitê, ambos de envio e de recepção, adotaram muitos dos seus métodos de organização e incorporaram muitos de seus valores e elementos de seu ethos dominante, admirando o poder, a influência e a opulência dos Estados Unidos. Por outro lado, durante a década de 1950, os Estados Unidos elaboraram planos e expandiram os mecanismos necessários para se infiltrar e influenciar ainda mais as instituições, a administração, as políticas e a opinião pública de seus aliados.
Uma das maneiras que os Estados Unidos escolheram para fortalecer e expandir sua hegemonia nos primeiros anos da Guerra Fria foi desempenhar um papel de liderança nas organizações internacionais. Outras organizações internacionais foram muito mais significativas e, portanto, tiveram um impacto maior. Mas o CIME também contribuiu para a difusão de modelos e normas estadunidenses no exterior. O comitê deveria atender aos interesses de todos os países emissores e receptores e aos planos dos próprios imigrantes. Imigrantes potenciais do sul da Europa preferiam se estabelecer nos Estados Unidos, no Canadá ou na Austrália. Os países da comunidade britânica, no entanto, preferiam os migrantes da Grã-Bretanha e do norte da Europa, porque consideravam que poderiam ser assimilados mais facilmente, enquanto os imigrantes do sul da Europa eram incentivados a se estabelecer na América do Sul. A América do Sul era um destino mais tentador para os europeus do Sul durante a primeira metade da década de 1950, quando os países receptores da comunidade britânica, mais desenvolvidos economicamente, não estavam interessados em recebê-los. Como apontou Panagiotis Bokos, um dos imigrantes que chegaram no Brasil naquela época, havia vários esquemas para a Austrália, Canadá, África do Sul e Brasil. E por que escolhi o Brasil? Porque Getúlio Vargas pagou minha passagem. Não tinha dinheiro para ir para outro país. Segundo altos funcionários brasileiros e consultores dos Estados Unidos, a formação de trabalhadores locais que se tornariam aptos tanto para o desenvolvimento rural intensivo quanto para a industrialização era um processo de longo prazo. Devido a isso, a atenção foi colocada nos fluxos de trabalhadores rurais e industriais experientes da Europa que poderiam ajudar a acelerar o ritmo de crescimento e a disseminação de habilidades e atitudes positivas para o desenvolvimento. A prioridade dos governos de pós-guerra era o nacional-desenvolvimentismo, a implantação de uma indústria nacional e a substituição de importações. Ao mesmo tempo, os governos brasileiros daquele período deram continuidade às políticas de assentamento do interior que passaram a ser associadas à atração de agricultores ou trabalhadores da indústria rural. O objetivo era a colonização do interior e queriam usar mão de obra importada, além dos trabalhadores agrícolas brasileiros sem terra, para aumentar a produção agrícola e introduzir técnicas inovadoras. No novo contexto global que emergiu após a Segunda Guerra Mundial, o Estado grego, as instituições internacionais, os próprios migrantes, começaram a reconsiderar o movimento do excedente da população grega para os países da América do Sul. Esses fluxos faziam parte de um movimento maior de imigrantes do sul da Europa em direção aos países da América do Sul, que contavam na sua contribuição para alcançar o desenvolvimento e o progresso social. Embora o número de imigrantes gregos que realmente se mudaram para o Brasil tenha sido relativamente pequeno, o estímulo e a gestão desses fluxos, as políticas nacionais e transnacionais por trás deles, mas também a distância entre os planos e a realidade, podem lançar luz sobre aspectos importantes do mundo ocidental pós-guerra, no que diz respeito às prioridades políticas, estratégias de desenvolvimento e relações intra-periferia e centro-periferia. Combinar as prioridades da Grécia, do Brasil e dos imigrantes não se mostrou uma tarefa fácil para o CIME. Embora muitos estudos sugerissem que a América do Sul seria uma região propícia para a fixação de imigrantes no Mediterrâneo por causa do clima e de uma mentalidade semelhante, muitos fatores dificultaram a migração em massa. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os jornais gregos começaram a publicar artigos elogiando o desenvolvimento econômico do Brasil e as possibilidades que ele oferecia aos futuros migrantes. Em um período em que a migração para os Estados Unidos não era possível devido a regulamentações restritivas, o Brasil era descrito como um novo Eldorado. Diplomatas brasileiros em Atenas consideravam os gregos como elementos ideais, altos, fortes, inteligentes e capazes de se adaptar facilmente a empregos qualificados e sublinharam que eles poderiam introduzir novas culturas no Brasil. Todavia,
Em maio de 1952, o embaixador grego no Rio de Janeiro sugeriu que o governo grego só deveria permitir a migração para o Brasil de pessoas que já tivessem parentes ou contratos que garantissem emprego lá. Ele estava bastante hesitante sobre a possibilidade de esquema de imigração em massa da Grécia para o Brasil, considerado o caráter individualista dos gregos e as condições de vida no país. Além disso, sugeriu que um projeto de imigração organizada pressupõe um atendimento eficiente com agentes especializados que elaboram relatórios de possibilidade de assentamento em vários estados, a exemplo da Itália. O CIME deveria servir como um mecanismo intermediário, fornecendo a pedido e de acordo com os governos em questão, serviços de processamento, recepção e primeira colocação de imigrantes que outras organizações internacionais não estão em condições de fornecer. De 1952 a 1962, o CIME transportou 7.000 gregos para o Brasil. O governo brasileiro viu sua participação no CIME como uma ferramenta complementar à sua política seletiva de imigração de pós-guerra e como fonte de benefícios políticos e econômicos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estabeleceu seu próprio Comitê de Seleção de Imigrantes na Europa. Em outubro de 1952, Nilo de Alvarenga, diretor do Conselho de Imigração e Colonização, visitou Atenas, observou que o Brasil acolhia tanto a migração individual quanto familiar e divulgou as possibilidades para trabalhadores qualificados e agrícolas no país. Após a visita, o responsável pela seleção dos trabalhadores agrícolas na Itália visitou a Grécia para observar as condições de trabalho no campo e avaliar as possibilidades de aumento do número de colonos rurais no Brasil. Em seu relatório, ele concluiu que os contratos de trabalho oferecidos nas fazendas de café do estado de São Paulo proporcionarão melhores resultados financeiros para uma família de 4 unidades de trabalho do que os que podem ser alcançados em um ano pela maioria dos agricultores nos melhores centros agrícolas da Grécia. No entanto, ele destacou que o Brasil não poderia oferecer o tipo de vida comunitária encontrada em pequenas cidades gregas. E observou que os agricultores gregos não estavam acostumados a ser empregados por conta de outrem e preferiam cultivar suas próprias terras. Por isso, sugeriu que a migração dos agricultores gregos para o Brasil deveria ser iniciada apenas em escala experimental de pequenos grupos após a divulgação de informações sobre as condições de trabalho. Nos anos seguintes, teve muitos planos de assentamento de agricultores gregos no Brasil, com o objetivo de introduzir o cultivo de azeitona e incrementar a viticultura, mas não se concretizaram. Além disso, os planos de imigração em massa de trabalhadores urbanos qualificados não deram os resultados esperados. Já nessa época, surgiram as questões que ocupariam a discussão sobre a migração para o Brasil na década seguinte: formação de imigrantes e preparação linguística, condições de vida no Brasil, serviços de acolhimento e colocação e capacidade de envio de remessas para suas famílias na Grécia. A Itália assinou um acordo bilateral de imigração com o Brasil que incluía uma cláusula para uma taxa de câmbio especial para remessas. Mas Grécia e Brasil não concluíram um acordo semelhante. Em novembro de 1952, o ministro grego da coordenação, Xenofon Zolotas, em carta ao missal do CIME Atenas, questionava os imigrantes que partiam para o Brasil. São avisados a tempo sobre o local de seu assentamento, as condições climáticas e sanitárias, o tipo de trabalho que vão realizar, das diárias concedidas, do valor de compra e, em geral, de todas as informações sobre as condições de vida. Parece que o CIME deveria supervisionar todo o processo de imigração, mas não conseguiu agilizar a recepção e colocação de imigrantes, o que gerou queixas contínuas por parte das autoridades do país de origem, do país de recepção e dos próprios migrantes. Muitos imigrantes que chegavam ao Brasil não tinham as habilidades necessárias para encontrar um emprego bem remunerado e muitas vezes queriam voltar para a Grécia.
As autoridades reclamaram que a missão do CIME deveria controlar mais profundamente os certificados que os imigrantes potenciais forneciam para garantir que cumprissem os critérios do governo brasileiro. Funcionários do CIME repreenderam as acusações sobre o controle ineficiente das habilidades dos imigrantes, observando que os imigrantes tinham que passar uma prova de habilidades e seguir aulas de português antes de viajar para o Brasil. Eles insistiram que todos os candidatos à formação profissional eram selecionados por uma comissão mista formada por representantes do Ministério do Trabalho grego e do CIME, eram testados de forma intermitente durante o curso e sublinharam que o cônsul brasileiro em Atenas concedia visto apenas para aqueles que preenchessem seus critérios. Além disso, sublinharam que informaram aos imigrantes sobre as condições de vida e de trabalho no Brasil, as dificuldades que poderiam encontrar nos primeiros meses após a sua chegada. Numa entrevista, Georgios Sapountzakis descreve como viu uma placa com um anúncio do CIME, foi ao escritório pedir mais informações e decidiu fazer um treinamento e aprender português para migrar para o Brasil. Eu vou mostrar um trecho dessa entrevista. Vamos tentar. Πώς αποφασίσατε να έρθετε Βραζιλία? Θα σας πω. Όταν τελείωσα την φοιτεία μου, στρατιώτης, εγώ καθόμουν μια μέρα στο Ηράκλειο να πιω μια λεμονάδα, διότι δεν είχε κοκακόλα και δεν είχε άλλο πριν μια λεμονάδα από τη γαζόζα που λέμε τότε, ναι. Και βλέπω μια πλάκα απέναντι και λέει ΔΕΜΕ. Τι είναι ΔΕΜΕ? Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης. Και ΔΕΜΕ, Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως. Εγώ ανέβηκα μια σκάλα, αλλά ήταν λίγο ξύλινη και παραλίγο να πέσω κάτω και ανέβηκα πάνω. Και μια κοπέλα με χαιρέτησε, μου λέει, τι θέλετε παρακαλώ? Εγώ βλέπω ότι είναι η Διακυβερνητική Επιτροπή, είναι στις Βρυξέλλες, είναι η Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης. Και εσείς τι θέλετε? Ενδιαφέρον να μάθω τι είναι, ναι. Είναι 4 κράτη και μεταναστεύουν. Αργεντίνα, Αυστραλία, Βραζιλία και Νέα Ζηλανδία. Και λέω, η Βραζιλία, ναι. Τι θέλεις να πας να κάνεις στη Βραζιλία? Λέω, τι ξέρεις? Λέω, αυτό και αυτό ξέρω. Έχω κάνει τεχνική σχολή, αγροτική σχολή από ζώα. Τα είπα, μου λέει, σε αυτά δεν ζητάνε. Αλλά ζητάνε από μηχανικούς σε μοτόρια, σε μηχανές, σε αζουσταντόρ μεκάνικου, σολδαδόρις και τέτοια. Και λέω, εγώ μπορώ να πάω με αζουσταντόρ μεκάνικο, μου άρεσε πολύ αυτή η δουλειά. Μου λέει, ναι, αλλά πρέπει να κάνεις 6 μήνες στην τεχνική σχολή Ηρακλείου, εκπαίδευση, και να μάθεις και λίγο τα πορτογαλικά. Και μετά θα πάτε, θα μαζέψουμε γύρω στα 60 με 80 άτομα. Οπότε με φωνάξαν σε 8 μέρες, έδωσα το όνομά μου και άρχισα να πηγαίνω στην τεχνική σχολή και εκεί γνωριστήκαμε με πολλά παιδιά, πατριώτες. Ναι, και έκανα τις 6 μήνες. Η δασκάλα μου ήταν από το Σαν Πάολο. Ελληνίδα. Δημοπούλου. Ποτέ γνωρίσατε καμιά οικογένεια Δημοπούλου, Σαν Πάολο? Στο Σαν Πάολο. Εκατερίνα Δημοπούλου, από το Σαν Πάολο. Και μας έμαθε πορτογαλικά πολύ καλά. Πολύ καλά, τα βέρμπους. Κομέρ, μπεμπέ, αντάρ, σιγκάρ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε 6 μήνες εγώ πέρασα. Ήμουν αραμιασμένο με μια κριτικιά να τη φέρω εδώ πέρα. Η ΔΕΜΕ ζήτησα από τη ΔΕΜΕ να μπορούσα να την πάρω, εφόσον δεν ήταν αυτή στη σχολή, έτοιμη για να έρθει, και μου δώσανε άδεια να τη φέρω και να παντρευτώ εδώ. Αλλά αυτή την τελευταία στιγμή είπε, δεν δέχομαι να πάω στη Βραζιλία. Λέω, εγώ θα πάω στη Βραζιλία διότι ο Θεός μου το έδωσε στον δρόμο, εγώ θα πάω. Άμα δεν θέλεις να καθίσεις, και έτσι χωρίσαμε. Χωρίσαμε, η οικογένειά μου της είχε δώσει χρυσά, πολλά πράγματα, τα γύρισε όλα και εγώ ήρθα στη Βραζιλία και έμεινε εκεί πέρα. Και τότε χαιρόμουν να παντρευτώ με τη γυρία εδώ πέρα. Ναι, σας ρωτήσω. Então, achei muito interessante esse testemunho, porque mostra como eram as condições de imigração nessa época, com a intervenção do CIME. Então,
como vimos, na verdade, a maioria dos imigrantes, sem conhecimento suficiente da língua portuguesa, sentia-se abandonada em um ambiente estranho. Como não estavam acompanhados por um oficial de colocação, muitas vezes encontraram uma atitude discriminatória nas fábricas para as quais foram encaminhados. Segundo o Ministério de Relações Exteriores grego, o processo de integração dos imigrantes também foi dificultado pelas disputas entre facções rivais dentro da comunidade grega, da qual participava o oficial do CIMA em São Paulo, Antonis Koumandarakis. Devido à dificuldade de encontrar emprego nas fábricas e aos baixos salários, muitos migrantes preferiam trabalhar como mascates ou vendedores ambulantes. Assim, iniciou-se a dispersão dos migrantes gregos no interior do Brasil. Em 1956, a delegada de ligação da missão do CIME em Atenas, Alexandra Ioannidis, visitou a América do Sul para estudar as condições para uma migração grega satisfatória na região e buscar a ajuda das comunidades gregas ali, a fim de melhorar a recepção e colocação de imigrantes. Tendo visitado quase todos os países da América do Sul, sua conclusão foi que naquela época apenas Brasil, Argentina e Venezuela ofereciam aos migrantes gregos a possibilidade de se estabelecerem com sucesso e pediu ao Estado grego que concentrasse toda a atenção nesses países. Ela também enfatizou a necessidade de uma migração organizada subjacente aos difíceis problemas enfrentados por 180 migrantes gregos que migraram por conta própria para buscar ouro na Venezuela. Durante sua passagem por São Paulo, ela comentou que os gregos conseguiram dominar a fabricação e comércio de camisas, atividade que se mostrou mais lucrativa do que trabalhar em fábricas. Ao contrário, em Belo Horizonte, em função dos salários mais altos, a maioria dos imigrantes gregos eram trabalhadores na indústria do aço. Além disso, ele destacou que muitos imigrantes trabalharam como vendedores ambulantes até acumular o capital necessário para abrir seus próprios negócios e oficinas. Portanto, não se justificavam as acusações das autoridades brasileiras de que os gregos estavam apenas exercendo atividades parasitárias e não contribuíam para o desenvolvimento do país. Ela concluiu que a formação técnica dos migrantes melhorou a partir de 1954, mas sublinhou que as condições não eram favoráveis para a migração de trabalhadores agrícolas. A construção de Brasília foi uma saída para os migrantes gregos. O CIME retratou com cores vivas as oportunidades disponíveis na futura capital e outras cidades do interior através da imprensa. Os candangos gregos participaram da construção da nova capital federal e seus filhos ainda descrevem com orgulho a experiência de crescer junto com as árvores plantadas na cidade. A partir de 1956, o interesse pela migração para o Brasil diminuiu por causa de histórias que circularam por imigrantes repatriados e parentes de pessoas que não tinham como pagar a passagem de volta. À medida que as condições econômicas dos países remetentes e receptores começaram a mudar, o CIME teve que reconsiderar suas estratégias e inventar um novo plano de operações. Como a América do Sul não apresentava fortes índices de desenvolvimento econômico, o número de imigrantes que se dirigiam ao continente com a ajuda do CIME diminuiu. O que é mais importante, era composto em sua maioria por familiares de quem já havia se instalado. Em março de 1954, o comitê iniciou um programa de reunificação familiar após ter negociado acordos de transporte marítimo assistido por parentes de imigrantes. No final dos anos 50, o desenvolvimento econômico na Europa Ocidental reduziu o desemprego e até criou possibilidade de emprego para imigrantes do sul da Europa. Considerou-se necessário que se envidem maiores esforços na recepção e nos serviços de colocação nos países da América do Sul para torná-los mais atraentes. Mas, mais uma vez, os apelos dos governos latino-americanos e as expressões de boa vontade durante as reuniões do Conselho e do Comitê Executivo do CIME não tinham resultado, uma vez que os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, ao contrário dos países da América do Sul e do sul da Europa, não desejavam investir em projetos que visem facilitar o acolhimento, colocação e integração de imigrantes.
A questão da oferta de treinamento vocacional para imigrantes do sul da Europa permaneceu aberto durante os anos seguintes, mas foi deixada mais ao cuidado das administrações dos estados receptores e organizações voluntárias financiadas pelo CIME. No Brasil, o Senai oferecia cursos para imigrantes cuja formação pelo CIME era considerada insuficiente. No mesmo período, a Unesco iniciou um estudo sobre a integração cultural dos imigrantes através do Centro Latino-Americano de Pesquisa em Ciências Sociais e financiou a publicação de um manual da autoria dos professores Manuel de Bastos Ávila e Manuel Diegues. Para resumir, o CIME planejava regular o fluxo migratório da Grécia para o Brasil, embora os projetos que finalmente se materializassem não correspondessem ao entusiasmo inicial. Os imigrantes reclamaram que as condições que enfrentaram no Brasil não correspondiam às promessas que receberam na Grécia. Autoridades gregas e brasileiras contestaram a qualidade dos serviços prestados pelo comitê e, principalmente, a inadequada formação e ensino de português. Frequentemente, a alta porcentagem de migração de retorno era atribuída à ociosidade dos imigrantes que supostamente esperavam enriquecer sem esforço. O fato de que, durante o mesmo período, a porcentagem de migração de retorno entre os imigrantes para a América do Norte e Austrália foi muito menor, prova que devemos rejeitar a falta de laboriosidade dos imigrantes como principal fator para o fracasso dos esquemas de imigração organizada para o Brasil. Do exposto, é óbvio que combinar as necessidades e prioridades dos países da Europa do Sul, como a Grécia, com os países em desenvolvimento da América do Sul, não foi fácil. Aos olhos das autoridades brasileiras, o trabalhador grego, muitas vezes mal treinado, estava longe de ser o imigrante ideal que contribuiria para o desenvolvimento do país. E para a Grécia, o Brasil era um país distante que não oferecia garantias de que seus migrantes manteriam contato com sua pátria e enviariam remessas para suas famílias. Os problemas financeiros enfrentados pelo Brasil não permitiram a implementação efetiva dos programas de imigração que o CIME elaborou e garantir seu financiamento. É claro que o CIME, sob a orientação dos Estados Unidos, tentou estimular um fluxo migratório dentro do sul do mundo ocidental que não respondia à demanda real. Por outro lado, as rotas de tantos migrantes que se integraram com sucesso no Brasil matizaram percepções de longa data sobre os imigrantes úteis. As autoridades brasileiras admitiram que os imigrantes espontâneos muitas vezes se saíam melhor, pois tinham melhor conhecimento das condições e dos desafios que enfrentariam. O embaixador do Brasil em Atenas, em 1959, expressando o otimismo da presidência de Juscelino Kubitschek, era favorável ao aumento do fluxo migratório, sublinhando que, na Grécia, o Brasil não é considerado o país do futuro porque já conquistou o respeito do mundo como o país do presente. E a Grécia agradece ao Brasil pela boa recepção que oferece aos seus filhos. Em todo caso, a partir do início dos anos 1960, a imigração grega passou a ser direcionada para outros destinos transatlânticos e principalmente para os países da Europa Ocidental, onde as condições de imigração estavam mais de acordo com os planos pessoais e familiares dos imigrantes e as prioridades da Grécia. Obrigado. Yani, eu queria perguntar se você tem uma experiência pessoal em relação à imigração. Não pessoal você exatamente, mas algum familiar, o seu pai, seu avô. Ou se o seu discurso foi com base empírica, né, de testemunhos. Minha mãe nasceu em Alexandria, no Egito. Então, já tenho uma experiência. O tio da minha mãe também migrou para os Estados Unidos no início do século XX. É o melhor amigo do meu tio materno também migrou para o Brasil como engenheiro de navios nos anos 50. Encontrei ela em Santos alguns anos atrás. Então, tenho também família na Austrália, porque alguns membros da família da minha mãe do Egito foram direto para a Austrália. Então, a migração faz parte da história da minha família também.
Certamente todo grego tem alguém que foi para algum lugar, né? Ou que migrou para algum outro país. Mas eu gostaria de agradecer porque o seu relato é muito claro, né? A gente sabe da família da gente, sabe dos amigos dos pais, mas não com essa clareza. Meu pai, por exemplo, veio em 52 por conta, e depois veio, mandou vir minha mãe, também com os bilhetes pagos pela Unesco, que deve ser uma ramificação desses órgãos governamentais. Então, eu te agradeço por mais um esclarecimento às nossas origens, que na verdade é isso, né? Bom, dona Helena? Bom, eu sou o exemplo. Meu pai veio em 1947 e um ano depois mandou nos buscar, trabalhou como agricultor e ele veio como, nós vemos, como imigrantes espontâneos, pagamos por nossa conta. Mas em 1953 veio o meu falecido marido Jean. Ele fez, deve ser o CIMI lá na Grécia, fez os exames necessários como profissional, como mecânico de automóveis. Aristideum escolhi em Atenas para que pudesse vir. Aí ele veio, chegou em São Paulo, ficou 2, 3 dias hospedado no centro de imigração em São Paulo, depois veio a Porto Alegre. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Tá? O CIMI nos acompanhou, ele veio de trem e esperavam ele aqui em Porto Alegre, tinha um representante do CIMI, e junto com ele havia outros gregos que eles eram colocados num centro provisório, onde por um mês eles eram hospedados, recebiam alimentação e ajudavam eles a achar emprego. Passava pelo imigrécio, chamava. Não sei como é que Meu era. pai passou por esse imigrécio e também era mecânico de automóveis. Eles devem ter se conhecido. Olha só, ele conseguiu, não sei, alguém leu para ele um anúncio no jornal, em 3 dias já estava trabalhando, porque não precisa falar para consertar automóveis. É uma profissão que basta conhecer. É isso aí. Obrigada. Dionísio levantou a mão, quer fazer um comentário? Cumprimento vocês aí pelo trabalho que desenvolvem, em que pese que eu acompanho bastante pouco, e agradeço a Vassiliki por ter passado o link para que a gente participasse dessa palestra, bastante esclarecedora. Eu queria primeiro perguntar a nacionalidade do Yannis, assim, qual a interação que ele tem, porque ele domina muito bem o português. Gostei bastante da forma que ele se expressou. E segundo, como ele fez um comentário sobre as entrevistas que ele teve acesso, eu queria reforçar que esse belo trabalho que a Vassiliki fez, ela fez para a nossa comunidade aqui em Brasília, por ocasião dos 50 anos. É um trabalho que a mim me orgulha bastante, nos orgulha bastante. Eu tenho noção que esse trabalho é um trabalho bastante único, bastante raro em termos de comunidades. E desse trabalho saiu um livro muito bonito. Não sei quem aí já teve acesso a esse livro, não sei se o Yannis tem acesso a esse livro. É um livro muito bonito, muito bem escrito pela Vassiliki. É muito menos um livro de relato, mas um romance. É um livro muito bacana. E saíram essas entrevistas, que até o trabalho da gente ficou ainda por acabar, né, Vassiliki? Que a gente queria fazer
um trabalho sobre essa parte dos vídeos também, mas a gente não teve tempo ainda, não teve condição. Só reforçar a importância que é essa questão da gente, enquanto comunidade organizada, manter algum registro da história, porque você vê um historiador como ele tem acesso a isso e divulga. E isso é muito importante para a gente, para o país da gente, para reforçar a importância que foi esse movimento aí de emigração da Grécia. Então, só fazer esse relato. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo comentário e elogio. Sou grego mesmo, vim pela primeira vez ao Brasil em 2014. E desde 2018 estou ensinando na UNB. À distância? Você ensina à distância? No último ano, sim, à distância. Ah, que legal. Parabéns. Obrigado. Mais algum comentário? Domingos. Eu levantei a mão, Helene. Posso entrar? Sim, sim. Bom, eu agradeço muito. Eu entrei um pouco com alguns minutos aqui atrasado. Eu perdi alguma parte da fala. Do Yannis, não. Antes de qualquer ponto meu, eu queria muito agradecer assim a disponibilidade do Yannis de nos trazer valiosíssimas informações. Eu acredito que não só pela contribuição que a Lia, ela vem a Vassiliki, não, ela nos deu por conta da extensa e longo trabalho de historiadora que ela fez, digamos assim, não é com os nossos antepassados, mas principalmente eu acredito que essas informações vieram de fontes do CIMI, onde o CIMI praticamente passou a atuar a partir de 52 ou 51, eu não sei bem o ano que... E o CIMI, penso eu, que veio a partir das experiências que os gregos anteriores, eu acho que a partir de 46, 47, passaram a ter oportunidade de vir ao Brasil. E, bom, eu sou filho de gregos e a história que eu tenho, não só dos meus pais, mas até de toda a leva de gregos que vieram junto com eles, é bem característica, e não foram poucos, foram muitos. Isso ocorreu em 1951 e, em sua grande maioria, eles vieram por conta de uma situação política existente à época do comunismo. Não, a grande parte deles sequer nasceram ou viveram na Grécia. Eles vieram por conta de uma segunda fase, talvez, da catástrofe, onde eles foram morar em outros países no leste europeu e de lá, por conta do comunismo, eles mais uma vez foram desenraizados e foram com esperanças através de entidades internacionais, né, para a Grécia, onde a Grécia não tinha condições de aceitá-los, de abrigá-los. E ocorreu essa oportunidade de vir para a América do Sul, ou Nova Zelândia, ou Austrália. Aquela época, a migração foi extremamente pesada, grande, tanto que o navio dele, quando chegou, eram centenas. E existia de tudo, ou seja, você tinha gregos, muitos eram agricultores, sim, e esses foram os que mais sofreram no ano de 1951, que vieram, pelo que meu pai relatava. Ele não falava a língua e ele comentava, todos ficaram reclusos na Ilha das Flores. E nesse período, grande parte dos agricultores não tinha coragem de sair da ilha, porque eles estavam predestinados a ir para o interior e ninguém passava informação e eles não tinham segurança. Muitos acabaram se rebelando e voltando na própria... sem mesmo ter estabelecido ou ter conseguido algum trabalho aqui no Brasil. Os que eram mecânicos, meu pai me contava que arranjavam facilmente o trabalho, e a forma de arranjar o trabalho era dizer ou apontar um motor, e ele começava a desmontar o motor e remontar o motor, e o brasileiro ficava impressionado e já dizia
onde tinha que fazer. O meu pai era da indústria de calçados, meu pai, minha avó, meu avô, e eles trabalhavam nas indústrias romenas de calçados, e eles tiveram mais dificuldade porque como mostrar isso? Eles tinham até que arranjar, então ele comentou que chegou a pegar e rasgar calçados e começar a costurar calçados, alguma coisa assim, e começou a abrir caminho e mostrar. A verdade é que o início, 1951, o maior problema era a língua associada à falta de experiência dos interlocutores entre Grécia e Brasil, pelo que o meu pai me explicava, né? Ou pelo que ele ouviu de outros gregos. E, a partir disso, essas reclamações passaram a retornar à Grécia e grandes programas aí surgiram. Eu comento isso porque eu achei muito interessante a entrevista do Giorgos, né, Sapoudakis, acho que é assim, Sapoudakis, né? E, pelo que ele comentou, me parece que ele veio nos anos 60. E essa experiência dele, ou seja, da forma como ele disse que havia um programa, ele tinha aulas de português, isso era o universo, digamos assim, da pujança da esperança de se conquistar algo no Brasil, não é? Isso não aconteceu na época dos primórdios, dos primeiros gregos que vieram aqui no pós-guerra. Esses foram pioneiros, esses vieram com uma picareta sem a esperança de que houvesse algum minério para se levar, né, para se extrair. E onde eu quero chegar é que existe um ponto dentro da questão do que foi a diáspora grega, talvez no início dos anos 51, até para nós, em que houve um limiar que provavelmente foi o Cine, em 52, porque metade das famílias que vieram em 51, no caso desses expatriados, sequer até hoje conseguiram a nacionalidade grega. E as que vieram depois de 52, o que mais me espantava e eu nunca compreendi, é que eles vinham com a nacionalidade grega, eu falo de irmãos da mesma família. Os que resolveram vir antes não conseguiram até hoje. E os que vieram depois vieram com a nacionalidade grega, nascidos em Atenas, e eu não lembro deles terem nascido em Atenas, né? Eram de outros países ou da Ásia Menor, e dentro da documentação vinha como a gênese, né? Ou seja, nascimento em Atenas. Então, nós sempre, assim como família, buscamos uma série de respostas e, Yannis, eu lamento você não ter existido 30, 40 anos, 50 anos atrás para nos dar essas respostas, né? Eu lamento muito. Eu fiquei assim, eu confesso que lamento até ter entrado um pouco tarde na sua apresentação. Talvez os 5 minutos iniciais que eu perdi, para mim, foram de um valor inestimável. Eu vou rever essa apresentação e confesso que nunca prestei tanta atenção assim a um discurso como o seu, dando respostas que, para mim, foram questionamentos que, na maioria dos casos, quase não foram respondidos, não? Bom, o parabéns foi dado. Evidentemente, eu tenho uma série ainda outra de perguntas ou questões até serem feitas nesse sentido, mas eu até abro para mais discussão aí, para eu, Helena, não monopolizar aqui a palestra, não assim a conversa, ok? Então, por favor, já passo a palavra. Obrigado pelos comentários e com a contribuição. Então, uma explicação poderia ser que muitos dos gregos que vieram antes de 52 eram refugiados da Europa Oriental. Então, como eu mencionei, não sei se foi no início da palestra, tinha uma onda de refugiados gregos, muitos da Albânia, mas também de outros países da Europa do Sudeste, da Bulgária, da România e da Iugoslávia, na época. Então, muitos desses gregos, como eram considerados como refugiados, tinham direito de viajar pela Organização Internacional dos Refugiados, uma organização também financiada pelos Estados Ocidentais, mas que funcionava até 1951. Em 1951,
foram fundadas duas organizações, o atual Acnur e o CIME, que o CIME que é o predecessor da OIM agora. Então, o CIME continuou esse programa de imigração de refugiados da Europa do Leste, mas também facilitou a migração de migrantes econômicos da Europa do Sul, mas também da Europa Central, da Europa do Leste, do Oeste. Então, isso talvez explique a diferença entre as duas ondas migratórias. E talvez isso explique também o fato que muitos gregos não têm uma cidadania grega, porque os gregos da Ásia Menor, segundo o Tratado de Lausanne, mesmo vivendo fora da Grécia, tinham direito à cidadania grega. Porque, claro, no Brasil ainda chamamos libaneses de turcos, porque vieram para o Brasil com um passaporte otomano ou turco. Os gregos também, que vieram, os gregos da Ásia Menor, que vieram antes de 22, tinham passaporte otomano. Mas eles tinham o direito, não, tinham a obrigação de trocar esse passaporte em 1923 por um passaporte grego. Então, imagino que alguns já tinham a cidadania brasileira. Então, por isso, não tinham interesse no passaporte grego. Mas os gregos da Ásia Menor tinham esse direito. Agora, os gregos da Europa do Leste, não sei se tinham tempo durante a estadia na Grécia para conseguir um passaporte grego. Migravam depois de uma curta estadia para países ultramarinos. Então, pegaram a cidadania desses países. Mas isso depende de cada caso, imagino. Não tem uma regra. Nós, aqui em Porto Alegre, desculpe, Domingos. Claro. Tá? Peru de refugiados da Romênia, que naquela época o presidente da Romênia ele exigia que eles se naturalizassem como romenos, porque eles eram gregos, porque através dos anos eles iam no consulado e se registravam como gregos. E no momento que se exigiu a naturalização dos mesmos, os que se recusaram puderam sair e vieram como refugiados para a Grécia. E de lá vieram para, no nosso caso, para Porto Alegre. Mas eles nunca conseguiram, apesar de tentarem, a cidadania grega. Helena, eu ia comentar algo, eu acho que foi muito valioso o que o Yannis comentou a respeito dos gregos que viviam nos países do leste. Eu cheguei a pesquisar um pouco o motivo pelo qual eles vieram apátridas. O Yannis comenta algo muito importante. Realmente, houve pouco tempo, não que a Grécia não quisesse registrá-los, mas durante o período sob proteção da IRO, em Atenas, na Grécia, digo em geral, não houve tempo de registrá-los. E quando apareceu a oportunidade migratória, efetivamente, eles não o fizeram, ou não sei por que motivos isso não aconteceu. Mas o que é estranho é que paira uma dúvida de que esses refugiados vieram praticamente também sem a nacionalidade dos países do leste. Muitos nasceram nos países do leste ou regularizaram sua situação nos países do leste e não foi lhes permitido, isso aconteceu principalmente na Romênia, não foi lhes permitido sair do país com a documentação. Eles praticamente eles foram associados ao IRO por conta, talvez, de entidades dos consulados neutros, dos consulados, no caso suíço, onde deram um passaporte provisório para que ele saísse do país e de lá pudesse ser abrigado na sua terra, digamos assim, na sua patrícia, não? E isso se deu muito mais por conta de questões políticas.
O que me espantou nessa época é que me parece que o mesmo ocorria da Grécia para fora, ou seja, muitos gregos comunistas fugiram do país no final do Enfílio Pólemo, né, da Guerra Civil, e foram abraçados, albergados pelo regime comunista recém-instaurado nesses países, e esses receberam privilégios, às vezes até mais privilégios que os próprios cidadãos nativos, né, pelo fato de defenderem o comunismo. E esses mesmos gregos que foram para esses países chegaram a ser a razão pela qual o governo expulsava os gregos que viviam lá há décadas, às vezes até há mais de um século, não? Por conta de não aceitar o novo regime. E a pena para isso era abandonar o país sem sequer ter o direito de se emitir um documento migratório, um documento de saída do país. Essa confusão, me parece que se estendeu para dentro da Grécia, que recebeu esses imigrantes com uma limitação comprobatória, ou seja, uma forma de acompanhar de onde é que eles vinham, qual era a trajetória, de que lugar, inclusive, eles vinham da Anatólia, né, da Ásia Menor, e ficaram uma geração inteira nesses países. Isso gerou uma grande confusão e isso foi carregado e entregue para os seus países de destino final migratórios, né? Austrália, Nova Zelândia, Argentina. Você lembra muito bem porque meu pai falava muito que quando veio a escolha, ele optou por Austrália. E a Austrália limitou quando chegou da parte dele, porque tinha que enviar para Brasil ou Argentina. E ele escolheu entre Brasil e Argentina porque conhecia o nome Rio de Janeiro, mais nada, ele veio para cá. Mas você, Yannis, eu estou muito agradecido por participar dessa palestra porque você preenche agora para mim uma série de lacunas dentro do quebra-cabeças que eu tenho para poder chegar a algumas respostas. Né? Muito obrigado. Não, tem um outro fator que contribuiu. Os Estados Unidos não queriam financiar a viagem de cidadãos gregos, porque eles consideravam que a Grécia deveria receber os gregos da Europa do Sudeste. Então, talvez fosse uma estratégia dos governos gregos da época não dar cidadania a esses refugiados para eles poderem emigrar para países ultramarinos como apoio dos Estados Unidos, da OIR e depois da CIM. Porque lembro ter visto no arquivo do Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos esse diálogo entre o governo dos Estados Unidos e da Grécia. Que nós, os Estados Unidos, estamos responsáveis para os refugiados de origem balcânica, digamos, e o governo grego responsável para os gregos. Nós vamos financiar a saída dos gregos. Então, foi um jeitinho grego para permitir a esses refugiados migrarem. Talvez. Mas, para falar sobre os gregos que se refugiaram, que chegaram nos países comunistas da Europa do Leste, é uma situação muito complicada. Primeiro porque esses governos precisavam dos gregos também como um fator que iria contribuir para o desenvolvimento econômico. Vários desses países tinham expulsado os alemães que viviam lá. Então, assentaram os gregos em antigas casas alemãs. Isso aconteceu na Polônia, na cidade de Zgorzelec, no porto de Szczecin, de Gdansk. Isso aconteceu na República Tcheca, nas cidades alemãs perto da fronteira com a Polônia. Isso aconteceu na Hungária, onde tem o famoso Horió Beloyanis até agora. Então, estamos falando de uma prática de colonização dos países da época. Mas os países da Europa do Leste não concediam aos refugiados gregos a condição de refugiado.
Isso é muito importante, porque isso significa que esses refugiados não tinham os direitos internacionais dos refugiados e nem tinham o direito de supervisão da ONU. Os países da Europa do Leste consideravam esses como migrantes políticos. Eles inventaram esse termo de migrantes políticos para caracterizá-los, mas isso significava que esses migrantes eram sob o controle dos governos locais. E não tínhamos direito aos refugiados. Claro, eles ajudavam muito eles para se formar. Uma grande diferença entre esses refugiados e migrantes da Europa do Oeste, por exemplo, é que esses refugiados da Europa do Leste voltaram para a Grécia depois de 74 já formados. Então, a maioria tinha um nível de educação alto. Eram considerados como muito leais aos regimes da Europa do Leste. E já temos vários testemunhos sobre isso. Mas eles chegaram nesses países depois de 49. A maior onda de refugiados gregos desses países era antes de 49. Então, quando a guerra civil da Grécia se termina, as fronteiras fecham. Tenho uma amiga cujos pais, cujos avós eram Saracazani. Saracazani são um grupo de pastores migrantes muito antigo. Então, eles migraram todo ano das montanhas da Bulgária para o sul da Grécia, para Pindos, e voltaram. Era uma migração sazonal. Então, ela me contava que, a um momento, chegou a notícia que as fronteiras vão fechar. E as famílias tinham, 24 horas para atravessar toda a Bulgária a pé para chegar na Grécia antes da fronteira fechar. Ela me contou uma bagunça enorme, deixando bebês na casa, deixando os animais para poder atravessar a fronteira na hora. Então, temos esses dois movimentos em lados diferentes. Dos gregos que viviam nos países da Europa do Leste, que eram proprietários, que eram empresários, e que precisavam sair desses países porque eram considerados como inimigos nesse momento, e dos gregos comunistas, dos vencidos da Guerra Civil, que precisavam sair da Grécia para buscar refúgio nesses países da Europa do Leste. Temos até casos, por exemplo, na Ásia Central, onde eram exilados os gregos pônticos pelo Stalin. Eles tinham relações péssimas com os refugiados gregos que chegaram em Tashkent, no Uzbequistão, depois de 49. Os comunistas gregos consideravam os gregos pônticos como agentes do imperialismo e os gregos pônticos comunistas como traidores da nação grega. Então, até os anos 80, não tinha muitas relações entre eles. Ainda existe uma comunidade de gregos no Uzbequistão? Sim. Uma pequena comunidade existe ainda. Em Cazaquistão também. Mas eles se misturaram, as características deles, porque aquele pessoal tem olho puxado. Olha, como tinha muitos russos no Uzbequistão, acho que a maioria, os poucos que se casaram com estrangeiros, se casaram com russos. Alguns com uzbecos também, mas eram poucos. Nossa, muito curioso. Não, em grego tem vários testemunhos dessas comunidades, de gregos refugiados e de gregos pônticos, que são fascinantes, porque descrevem, sem nenhum tipo de idealização, as condições desses países. Não tinha nem ideia de que eles foram para lá também, não só para cá, para o Ocidente, quero dizer, né? É uma outra história fascinante, a história dos gregos da Rússia e da União Soviética. Do Pôndio, E está tendo uma
a revalorização dessa história, dessa população. Né? Esse ano teve a comemoração do genocídio e tal, e eu tenho visto muitos vídeos falando de sua cultura, sua dança, a relação deles, como é parecido com os cretenses. Eu estou vendo novamente uma valorização dessa cultura, desses gregos. Os gregos da Ásia Menor têm uma cultura muito interessante, mas a diferença é que a valorização da cultura pôntica começou, na verdade, então, porque os gregos pônticos migraram nos anos 60 para a Alemanha do Oeste. Então, esses gregos que migraram para a Alemanha do Leste, tinham uma ligação como o Partido Socialista que governou a Grécia nos anos 80, então tinham um poder de barganha. Eles controlavam os votos na Grécia do Norte. Então, com esse poder de barganha, eles negociaram, eles solicitaram a valorização da cultura deles e o apoio do governo grego à cultura memorial deles. Forte, hein? O pessoal era forte. Então, não é só um interesse neutro do Estado grego que surgiu do nada para a cultura dos gregos pônticos. É uma cultura fascinante. Entendi. Mas é interessante também ver como essa cultura se valorizou, chegou a se valorizar na Grécia moderna, porque você sabe que os gregos da Ásia Menor enfrentaram muitos problemas quando chegaram na Grécia. Quase não eram considerados como os gregos. Eram os turcos, eram chamados de turcos. Sim. Turcos batizados em iogurte. Tinha vários adjetivos que usaram os gregos da Grécia continental para os refugiados. Depois eram considerados como comunistas. Então, só depois da Metapolites, depois de 74, começaram a ser considerados como gregos próprios. Sim, essa questão deles passarem a serem considerados, não só os pôndigos, não, mas os descendentes, né, os migrantes da Ásia Menor para a Grécia, ela ocorreu um pouco depois, quando o governo grego, uma vez ter assumido a troca de populações e assumido cuidar de uma nova raiz para essas populações, a Grécia quase que falhou dando suporte às suas, não promessas, mas às suas expectativas de integrá-los dentro do reino da Grécia. E o que aconteceu foi uma grande espera e decepção por parte dessas famílias para que o governo da Grécia pudesse, ao menos, recompô-los ou entregar aquilo que perderam quando da grande catástrofe. Isso fez com que essas populações passassem a adotar a política como uma forma de pressão ao governo da Grécia, na expectativa de que a vida deles, não só a aceitabilidade, digamos assim, dentro da sociedade, mas também a sua colocação econômica, ela pudesse melhorar. E isso tornou a grande maioria socialista da Grécia como de origem da Anatólia, né? Ou seja, é muito característico nas famílias, se você pegar as raízes, quem defende PASOK, o socialismo na Grécia, ele vem da Anatólia, e quem defende a nea-democracia, né? Ou seja, esses países, esses partidos mais de direita ou de centro são um pouco decorrentes dos que já vinham com a educação do reinado da Grécia. Agora, tem uma outra questão pesada por parte dos gregos pôndigos, quando do seu desenraizamento, que, vamos dizer assim, praticamente começou na Primeira Guerra e não na Guerra Greco-Turca, né? Aquela região era uma das regiões mais, digamos assim, educadas, ou melhor, instruídas, né? Da comunidade grega, vamos chamar assim.
pela própria iniciativa dos seus patriarcas, não, das suas famílias. E o fato de existir uma cultura muito própria, um enraizamento muito grande, uma devoção enorme, até mesmo, não, um patriarca forte e um investimento muito pesado em escolas, essa trajetória que aconteceu a partir da Primeira Guerra, ela encontrou muitos gregos instruídos, né? Muitos gregos pônticos instruídos. E que até hoje, Yannis, eu não consigo entender por que o grego pôntico é motivo das maiores piadas de Vlach dos gregos, né? Se eles eram, à época, as populações que, digamos assim, mais interesse pela cultura possuíam dentro de todo o cenário grego, né? Eu não sei se eu lhe faço perguntas muito difíceis, Yannis, mas é muito gostoso, assim, nessa palestra, discutir com você. Você traz muita informação. Não, os gregos da Ásia Menor eram instruídos mesmo. O sistema de educação funcionava muito bem nas comunidades gregas da Ásia Menor, não só da Grécia, dos gregos pônticos. É engraçado porque os turcos têm também piadas para os turcos pônticos. Então, é algo em comum entre a Grécia e a Turquia. Você pode achar as mesmas piadas traduzidas em turco. Mas também os gregos pônticos eram uma diáspora dentro da diáspora antes da catástrofe. Então, a maioria dos gregos pônticos tinha migrado para a Rússia no final do século XIX, porque a Rússia oferecia a Rússia imperial oferecia muitos privilégios greco-pônticos. Então, achei no Ministério de Relações Exteriores da Grécia que a Grécia era com medo que todos os gregos iriam sair da região do Pontos para se instalar na Rússia. E concebia um plano antes já da liberação da Macedônia para organizar a migração dos gregos pônticos para a Macedônia, que não chegou a se realizar. Mas achei um pouco uma ironia que esse plano se realizou quase 70 anos depois de sua incepção por causa da catástrofe. Mas já tinha migrantes pônticos na Rússia, em França também tinha famílias, e nos Estados Unidos. Então, essa diáspora continuou antes. É uma grande diferença dos gregos pônticos. Então, na Ásia Menor tinha 3 grupos de gregos. Tinha os gregos pônticos, que falaram o próprio idioma. Tinha os gregos da Ásia Menor Central, da Anatólia Central, que falavam o turco, que migraram também para a região pôntica do oeste. E tinha os gregos do oeste da Ásia Menor, da região de Esmirna. Muitos deles, até a maioria, eram migrantes das ilhas da Grécia continental, do século XVIII e XIX. Então, temos uma nova diáspora da Grécia. Então, temos esses 3 grupos que tinham culturas diferentes. Então, essa noção de grego da Ásia Menor, de Micraciates, surgiu na Grécia como identidade. Esses grupos na Ásia Menor tinham culturas completamente diferentes. A vantagem dos gregos pônticos era que tinham um idioma grego com raízes arcaicas. Então, no momento que chegaram na Grécia, até para vários linguistas, para vários antropólogos, era um grupo muito interessante para pesquisar. Essa língua, essa cultura própria que sobreviveu da época bizantina, contribuiu a construir uma nova identidade abrangente na Grécia depois da catástrofe. Então, essa cultura pôntica que os gregos admiram hoje é um produto que foi construído na Grécia depois da catástrofe. Claro, os elementos existiam, mas essa identidade tão forte foi criada na Grécia. Talvez esse seja o motivo do surgimento de tantas piadas, não? Ou seja, eram
Eram gregos os gregos pônticos? Talvez essa era a questão, não é? Para os gregos da atualidade. Não, eu tenho uma questão que eu queria colocar, eu acho que permeia um pouco essa questão da migração, que você colocou, muito interessante, que fez parte da minha família aqui no Brasil. Um casal que não vive mais no Brasil, mas imigrou para o Brasil em 53, e ele era, digamos assim, cunhado da minha mãe. Minha mãe havia chegado aqui em 58, eles chegaram antes. E, bom, eu acho muito interessante porque envolve desde a Ásia Menor até agora, e nisso eu vou até no final lhe fazer uma pergunta, se você me permite, Anne. Esse casal, eles nasceram na Ásia Menor e na troca de populações foram morar em Lamia, no interior da Grécia. Eles eram crianças, novos, e o que é interessante é que esse casal se conheceu, se casou lá, e ele também eram de cidades próximas, perto do interior de Esmirna, entre Esmirna e Bursa, não lembro da cidade, mas a época, o que eu conheço da história dela é que a época do genocídio grego, muitas entidades internacionais, principalmente americanas, elas instauravam institutos ali e tiravam proveito da situação de protegerem as minorias dentro do que acontecia no Império Otomano, e catequizavam gregos ortodoxos, e a família dela se tornou protestante. Ela imigrou como grega na época da troca de populações, se casou com esse cunhado da minha mãe, não conseguiam ter filhos e não se sentiram bem na Grécia, principalmente pelo fato da família dela cultuar a religião protestante. Então, por oportunidade, tomaram a decisão em 53 de virem para o Brasil, muito parecido com essa questão que você havia mencionado de estar sendo orientado por profissão. Eles chegaram aqui e o interessante é que, à época, ela teve a mesma sensação também por ser um país totalmente católico. Bom, mas o fato é que também não tiveram muitas oportunidades e resolveram reimigrar no final dos anos 60 para a Austrália. E chegando na Austrália, bastaram 5 anos para que os dois se colocassem bem no mercado de trabalho ali com o que tinham, e hoje, financeiramente e economicamente, eles estão muito bem, todos os filhos que eles tiveram, muito bem engajados na sociedade australiana. E é muito interessante assim analisar o que a Cine comenta da dificuldade dos gregos aqui no Brasil, porque esse casal, junto com muitas outras famílias de gregos, tiveram essa dificuldade no Brasil, e bastou migrar daqui para a Austrália. Eles não falavam inglês, hein, quando chegaram lá, assim como não falavam português quando chegaram no Brasil. E a vida deles na Austrália foi completamente diferente. Então, eu sempre escutei do meu pai que as oportunidades dos gregos eram limitadas pelo total não preparo dos agentes de imigração, de não os prepararem bem, de não contarem a verdade do que vão encontrar, de chegarem aqui com uma visão totalmente diferente daquela que eles acabam enxergando. Nós, às vezes, ríamos do meu pai, que ele dizia que, quando ele veio ao Brasil, prometeram a ele $500 aqui. A primeira coisa que ele perguntou foi: cadê meus $500 para eu poder sobreviver os primeiros dias? E a resposta foi: você tem 3 meses para sair procurar trabalho, senão vai ser deportado de volta para a Grécia. Essas são as histórias que nós temos. Eu não tenho nenhum artefato histórico para te apresentar com relação à maioria do que eu conto, mas vivemos isso pelas vozes de vários familiares. Então, diante disso, eu queria só fazer uma pergunta simples. O fato dos gregos terem tido essa dificuldade no Brasil até hoje, poucos tiveram sucesso, não? E esse sucesso, na maioria das vezes, surgiu na segunda geração, não na primeira que veio, não é? A primeira que veio, praticamente, ela só viu o trabalho de 18 horas por dia.
E não é verdade, de todos os que eu vi aqui, não é verdade que se comentavam que eles não eram qualificados. Não, eu acho que, em média, você enxergava do trabalhador grego ter mais experiência e mais vontade de trabalhar do que aquilo que ele encontrava. Porém, bom, eu não tenho essas verdades, mas eu replico a você o que eu escutei. E existe algum ponto comprovado, um pouco dessa narrativa que eu acabei de passar, nesses documentos que você viu na CIMI? Que os gregos tinham uma qualificação? Sim, porque houve maior facilidade para eles em outros países, na sua maioria de língua inglesa ou europeus, quando imigraram, e aqui tiveram mais dificuldades. Então, muitos que vieram para o Brasil não tinham escolha no início dos anos 50. Porque a Austrália tinha a chamada política de Austrália branca até o final dos anos 60. E os gregos da Austrália, como todos os europeus do sul, eram considerados como quase brancos ou inassimiláveis. Então, eles conseguiram ser aceitos na Austrália por causa de falta de imigrantes do norte da Europa. A maioria dos imigrantes do norte da Europa, da Inglaterra, até da Holanda e da Alemanha, preferia migrar para o Canadá, que era um país mais próximo, que oferecia condições de vida melhores da Austrália na época. Então, por isso que a Austrália começou a aceitar gregos. Mas a Austrália, já nessa época, era um país desenvolvido. Tinha uma indústria própria, tinha um setor primário muito avançado, exportação de lã, exportação de carne. Então, tinha muitas possibilidades para enriquecimento dos gregos. No Brasil, os que chegaram na segunda metade dos anos 50 e nos anos 60 tinham uma formação melhor. Porque depois das primeiras reclamações dos migrantes do Brasil, a CIMI tinha que investir na formação dos migrantes. Então, a Civitanides, que é uma escola técnica, oferecia cursos de boa qualidade na segunda metade dos anos 50, e também muitos seguiram esses cursos do Senai quando chegaram no Brasil. Então, no arquivo de São Paulo, no arquivo do Estado de São Paulo, onde tem uma parte do arquivo do CIMI do Brasil muito apurada, mas tem fichas de migrantes gregos. E tem declarações que reconhecemos que a formação que recebemos na Grécia é insuficiente, por isso temos a vontade de seguir um curso de Senai. Mas também, no final dos anos 50, o Brasil realizou que não poderia oferecer a trabalhadores especializados os salários que eles exigiam. Então, começaram a buscar trabalhadores com uma formação média, não alta. Mas mesmo assim o problema foi que no final dos anos 50 abriram outros destinos para migrantes do sul da Europa, como a Austrália, como os Estados Unidos, que adotaram uma política mais liberal no início dos anos 60. Então, os gregos e os italianos também não tinham razões para migrar para a América do Sul. Por isso que o número de gregos que migraram nos anos 60 era mínimo. Se estamos falando de algumas centenas por ano nos anos 50, nos anos 60 estamos falando de dezenas ou até menos por ano. E muitos remigraram para outros países.
Até nos anos 50, tinha uma onda de gregos que migraram para a Argentina, Brasil, e depois iriam para a Venezuela, porque a Venezuela, na época, oferecia muito melhores salários por causa da mana petroleira do que Brasil e Argentina. A Argentina entrou em crise primeira. Brasil tinha um nível de desenvolvimento muito alto até os anos 70, esse milagre econômico brasileiro. Mas isso não significava, como você falou, que até os trabalhadores especializados recebiam salários altos. Então, os que tinham a possibilidade migraram para outros países. Pessoas que já se casaram no Brasil com brasileiras, ou que tinham outras obrigações, ou não tinham as condições para remigrar, ficaram no Brasil, tentando sobreviver do jeito que podiam.